Bom, turma, então agora que criamos o esquema lógico e o esquema físico, nós também temos o esquema físico já implementado, nós já temos as tabelinhas toda pronta aqui. Porém, essas tabelas elas estão vazias, certo? Nós criamos essa tabela, todas as tabelas, usando o próprio Workbench, uma ferramenta que ele pega o esquema lógico e converte para o físico. Ou seja, ele pega o modelo relacional e transforma o modelo relacional lá no esquema físico usando o SQL, aqueles create table, coloca, define aqui que é chave primária, chave estrangeira, tudo certinho com programação, como a gente viu, né? Por aqui, se eu exportar o SQL para qualquer arquivo, teste.sql. Então, ele gera para mim todos os create table necessários para a criação do esquema físico. Bom, só que o nosso esquema físico ele está vazio, certo? Não tem nada, ó, em nenhuma tabela, tá vendo? Não tem nenhuma linha. Essas tabelas estão vazias. Só tem o que? Só tem o nome das colunas, mas tá tudo vazio. Como vamos povoar essas tabelas agora? Bom, existem várias formas de povoar essas tabelas. Todo mundo tá com o PHP MyAdmin aí? Tá funcionando? PHP MyAdmin? Podem abrir então o PHP MyAdmin de vocês e o Workbench também. Bom, vamos observar aqui as tabelas primeiro. Vamos dar uma olhada nessas tabelas. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Bom, será que eu consigo povoar diretamente do jeito que está tudo vazio agora? Eu consigo povoar a tabela de engenheiro? Será que eu consigo povoar a tabela de engenheiro? Fazer a primeira inserção nesse banco de dados na tabela de engenheiro? Será que eu consigo fazer isso? Vamos tentar? Olha só. Primeiro eu vou fazer com a interface gráfica, ok? Do PHP MyAdmin. Vamos pegar aqui a tabela do engenheiro. Ó, tabela de engenheiro. Tem o ID e tem o CREA. Só duas coisas, né? Eu vou vir nesse menu Insere. E aí, eu poderia colocar um valor de ID. Porém, nesse caso aqui, o meu engenheiro ele não é autoincremento. Ele não está definido como autoincremento. Então, veja que eu tenho que colocar um valor de ID, não é? Vamos colocar aqui valor 1. Primeiro engenheiro a ser criado, ID 1. E o CREA, vamos colocar, sei lá, um valor aqui, sei lá, só de teste. Não necessariamente o CREA é com esses números, né? Ou é dessa forma, mas só para teste, só para a gente ver se a gente consegue povoar essa tabela. Bom, se eu clicar aqui em executar, ele teoricamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dois dados que eu inseri aqui e tentar jogar para dentro da tabela, como uma tupla na tabela, como uma linha da tabela. Onde o valor 1 vai para o ID e esse dado maluco que eu escrevi de teste vai para o CREA. Bom, eu vou tentar executar. Faço aí no de vocês também. Vai dar um erro. Alguém sabe me dizer por que vai dar esse erro? Vou dar um pause aqui na gravação. Exatamente isso. Excelente resposta. Então, eu não consigo
povoar a tabela de engenheiro, porque antes eu preciso ter algum dado na tabela de pessoa. Porque engenheiro, a chave primária dele é uma chave estrangeira para a tabela engenheiro. Então, essa chave primária ela é obrigatória e ela vai apontar para um ID na tabela de pessoa. Se eu não tenho nenhum ID, se eu não tenho nenhuma pessoa na tabela de pessoa, eu não tenho nenhum ID lá na tabela de pessoa, nenhum valor de ID. Então, eu não consigo colocar nenhum engenheiro nessa tabela. O engenheiro, como ela é uma especialização da pessoa, primeiro eu tenho que criar uma pessoa para depois eu conseguir criar um engenheiro. Porque se eu não tiver nenhum dado na tabela de pessoa, eu não consigo apontar esse D para a tabela de pessoa. Esse D aqui da tabela de engenheiro, eu não consigo apontar ele para a tabela de pessoa, porque não tem nenhum dado lá, não tem nenhum valor lá. Então vai apontar para quem? Para nada? Não pode. Então primeiro tem que ser povoado um valor para a pessoa, e esse valor que você povoar na pessoa tem que ser usado aqui. A menos que você tenha povoado 300 valores de pessoas, aí qualquer um desses valores dessas 300 linhas que forem geradas aqui em pessoa, qualquer um desses IDs pode ser usado aqui. Mas eu não posso criar a pessoa com ID 1, a pessoa com ID 2, a pessoa com ID 3 e depois querer colocar o engenheiro com ID 4. Porque esse ID do engenheiro é o mesmo ID que está lá na tabela de pessoa. Ok? Tem que ser o mesmo ID. O mesmo ID que tiver lá. Então, se eu tiver lá na tabela de pessoa, pessoa com ID 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu poderia povoar agora na tabela de engenheiro com ID 1, 2, 3, 4 e 5. Mas nada além disso. Eu não poderia usar o ID 7, o ID 20, qualquer outro ID fora da lista de IDs que estão na tabela, na lista de ID, a lista de ID da tabela de pessoa, esse valor tem que estar nessa lista. Então, o valor do ID que eu colocar aqui em engenheiro tem que estar dentro da lista de ID de pessoa. Entenderam? Bom, então vamos fazer isso. Vamos povoar aqui uma pessoa primeiro, insere. Veja que, no caso da pessoa, se a gente olhar aqui a estrutura, o ID da pessoa, ele não está como autoincremento. Ele não está definido como autoincremento. Então, eu acho que a gente acabou não usando nenhum. No projeto a gente definiu aqui o autoincremento, mas em pessoa a gente não definiu como autoincremento. Depois eu vou comentar o que é isso. Bom, então vamos lá, em pessoa vamos inserir D1, nome, bota lá, Cristiano Ronaldo, e-mail, teste.com, instanciar, executar, deu certo. Vamos ver agora o que o PHP mais Lean gerou pra gente. Deixa eu digitar em linha. Aumentar. Bom, olha só. Vou fazer uma quebra de linha aqui só pra gente visualizar melhor. Eu usei uma interface gráfica. Para fazer esse insert na tabela. Essa interface gráfica me gerou, a partir dos meus cliques, os cliques de mouse e digitações no teclado, a partir dessa interação que eu tive com o mouse e teclado, ele me gerou um código, um código em SQL de inserção para uma SQL. Então ele gerou um código em SQL, que é a nossa linguagem,
Igual lá não tem o create table. Então, nossa linguagem de programação SQL, ela tem tanto a parte de definição dos dados, criação das tabelas, dos tipos de cada dado, e nós temos também uma parte para, por exemplo, inserir dados, para fazer a manipulação dos dados, edição, manipulação, gerenciamento desses dados, criação desses dados, é uma delas. Então, esse insert aqui, ó, insert into, é um comando aqui em SQL para você inserir um dado em uma tabela. Qual tabela? Tabela pessoa. Então aí ele colocou esses caracteres para evitar problemas caso você tenha colocado o nome da tabela com acento, com espaço, com outros caracteres especiais. Mas no nosso caso, se eu tivesse omitido esse acento, né? Isso aqui ele pode usar um acento ou um apóstrofo, dependendo do seu SGBD, do seu SGBD e do sua interface gráfica. Mas ele gera para mim esse insert into, o nome da tabela e o nome das colunas que eu estou povoando. Isso entre parênteses. E aqui ele está usando esses caracteres especiais aqui. É como se fosse aspas, ok? Para falar que este é o nome exato da tabela e da coluna. Fazendo dessa forma, eu poderia ter criado colunas com espaço, com cedilha, funciona. Mas não recomendo fazer isso. Não recomendo fazer isso. Ok? Bom, então ele colocou aqui, insert em pessoa, que é o nome da tabela. Depois, entre parênteses, as colunas dessa tabela que eu estou inserindo dados. E esses values aqui é uma outra palavra reservada aqui da linguagem, que são os dados propriamente ditos. Por exemplo, na tabela pessoa, na coluna ID, joga o valor 1 na tupla que eu estou inserindo agora. A tupla é linha, tá? Quando eu falar tupla, eu estou falando de linha de tabela. É um termo técnico. Então, esse 1 vai para o ID, o Cristiano Ronaldo aqui vai para o nome e o CR7 vai para o e-mail. Ou seja, a ordem que eu colocar aqui faz diferença para os values aqui embaixo. ID, então o primeiro valor aqui vai para o ID, o segundo vai para o nome, o terceiro vai para o e-mail. Ah, professor, eu tenho que seguir a ordem de ID, nome e e-mail igual está lá na tabela? Por exemplo, se eu olhar a tabela aqui de pessoa, as colunas são e-mail, ID e nome. Isso aqui é uma nova coluna, né? Interface gráfica, né? Tem a coluna aqui. Aqui está e-mail, ID e nome, como está descrito aqui. Mas se a gente clicar aqui mesmo em coluna, vou só duplicar primeiro essa página. Bom, a estrutura real da tabela é ID, nome e e-mail, né? Aqui, como interface gráfica, ele pode ter embaralhado. Mas é ID, nome e e-mail. Conferindo. ID, nome e e-mail. Eu não preciso necessariamente colocar nessa ordem. ID, nome e e-mail aqui. Eu não preciso colocar nessa ordem. Mas eu preciso que os dados que eu colocar aqui embaixo estejam na ordem dos valores que eu colocar aqui em cima e aqui embaixo. Eu poderia ter feito o seguinte, colocado o ID aqui, só que eu teria que trocar o ID para cá. Então, a ordem que você escreveu os dados, as colunas, ela não importa aqui, em relação à tabela. Agora, importa aqui em relação aos valores embaixo. Todo mundo entendeu?
Inclusive, eu posso inserir apenas as colunas obrigatórias e deixar em branco aqui as outras colunas. Inserir só, pegar só as colunas obrigatórias e inserir e nem escrever aqui as outras. Ok? Então, esse é o código de inserir um dado na tabela pessoa. Ó, eu cliquei na tabela pessoa e tá lá agora, ó, listado para mim. ID 1, Cristiano Ronaldo e o e-mail dele. Tá ali. Beleza? Muito bem. Vamos inserir agora outro valor, mas não com interface gráfica. Vamos inserir com linha de código. Eu vou aproveitar o código que foi gerado para mim e eu vou alterar aqui, ó. Porque se eu tentar colocar, por exemplo, Casas Bahia agora, seria uma empresa aqui no sistema agora. Só de teste. Se eu for executar, ele vai me dar um erro. Qual é o erro que ele vai me dar? Entrada 1 duplicada. Por quê? Eu mantive o ID 1. Eu já tenho, olha que legal, o MySQL, ele nos ajuda a não deixar inserir coisas inconsistentes na tabela. Então veja como que a chave primária está funcionando lá, aquela parte de não repetir. Ele não deixa, mesmo que eu colocasse a programação para inserir o dado, ele não me deixa. Ele dá um erro, ele não vai deixar inserir. Vou comprovar para vocês, ó. Vou copiar aqui, né, eu vou mudar de página. Não foi o dado. Não foi o dado com ID duplicado. Ele não deixou. Mas, se eu mudar aqui o ID e executar, foi. Empresa 1, ID 3. E vai embora. E vai embora. Bom, eu também poderia construir a minha interface gráfica, ou seja, o meu website, com uns formulários, onde o usuário ia digitar esses valores e eu ia construir esse insert aqui com base nos valores que o usuário digitar. A gente vai fazer isso lá para frente. A gente construiu um website com um formuláriozinho para coletar esses dados, para receber esses dados, gerar o SQL, a gente montar o SQL via programação usando PHP, JavaScript, HTML, CSS, tudo, e inserindo lá no meu banco de dados. Então, estou povoando a tabela de pessoas. Vocês estão conseguindo povoar de vocês? Coloquem uns 3 dados. Só para a gente fazer uns testes. Estão conseguindo? Deixa eu dar um pause aqui na... Bom, turma, então... Agora vamos inserir... Ó, aqui engenheiro... Aqui pessoa, né? A gente inseriu algumas pessoas. Agora vamos inserir no engenheiro. Vamos ver se agora a gente consegue inserir no engenheiro. Veja que nesse momento ele agora ele tem um drop down aqui, um menuzinho de opções que eu posso selecionar o ID que eu estou apontando. Vamos, por exemplo, selecionar aqui 2, Casas Bahia, ou 3, empresa 1.
no caso é engenheiro, vamos colocar aqui Cristiano Ronaldo. Vamos colocar um CREA qualquer aqui para ele, um valor, só de teste. Então, para o Cristiano Ronaldo, nosso engenheiro que a gente está colocando no sistema aqui, ó, com este valor de CREA. Executar. Foi. Agora ele deixou. Por que ele deixou? Porque, veja, o nosso código SQL gerado, insert into onde? Insert em qual tabela? Dentro de qual tabela? Dentro da tabela de engenheiro. Insert aqui no engenheiro, insere aqui no engenheiro, o ID e o CREA com os valores 1 e esse valor aqui qualquer aleatório que eu coloquei como sendo supostamente um valor de CREA. Claro que isso aqui não é um valor de CREA válido, só para a gente testar, só para a gente povoar. Bom, então eu tenho aqui 1, o ID e esse valor para o CREA, lá no engenheiro. Então se eu clicar aqui na tabela de engenheiro, eu vou visualizar o ID 1 e o CREA. Bom, agora, se eu quiser falar que esse engenheiro vai trabalhar em um determinado projeto, bom, eu não posso ligar esse engenheiro a um projeto neste momento, posso? Sim ou não? Eu posso neste momento vir aqui e falar que o engenheiro o engenheiro 1 aqui, ó, ele está ligado ao projeto 1 com a função A? Não. É o mesmo problema, é o problema de chave estrangeira. Eu não tenho a chave estrangeira 1 definida, eu não tenho nenhuma chave lá no projeto. Eu tenho que criar um projeto primeiro. Então insere. Só que veja bem, eu coloquei no projeto sendo autoincremento. Então, se ele é autoincremento, o próprio MySQL vai definir o valor de ID. Eu poderia colocar o número 1 aqui, o projeto 1, mas se eu não quiser, eu nem preciso passar. Eu vou deixar o local agora como em branco, né, porque ele é opcional, pelo menos a gente colocou ele opcional, só para a gente não entrar na parte espacial nesse momento. Uma descrição, qualquer coisa aqui, só de teste mesmo, do nosso projeto. Ok? O arquivo, um varchar, neste caso, seria o link de onde esse projeto está. Mas eu vou colocar qualquer coisa, só para a gente povoar isso aqui, ver isso aqui povoado. A data, agora eu já vou colocar, na questão da data, eu já vou explicar para vocês um detalhe importante. Como eu estou na interface gráfica, ele vai me dar uma tabelinha montada tudo certinho com a data, com uma interface gráfica com uma opção de escolha de ano, mês e o dia certinho. Só que veja, eu vou selecionar aqui, ó, 25, vamos supor, 25, só que a forma como é escrita a data tem que seguir o padrão do seu SGBD, no caso do MySQL. E aí vem o ano primeiro, um hífen, um mês, um hífen e o dia. Ah, mas eu quero que exiba depois. Não importa. Depois, como você vai exibir essa data, você exibe do jeito que você quiser. Coloca até, ao invés de só o dia, coloca lá se é segunda-feira, terça-feira, coloca com ou 05, não importa. Mas aqui, quando estamos trabalhando com o SGBD, tem algumas regras, ok? Então, 2020, 07, hífen 07. Esse é o padrão de inserção. Aqui ele já faz isso pra gente. Mas se você tivesse inserindo isso na mão ou via programação, a sua programação teria que gerar um dado exatamente dessa forma. Não importa que lá na sua interface gráfica tem o dia primeiro, o mês depois o ano, mas quando vier aqui para o banco de dados, no insert, dentro do insert, tem que estar com esse formato. A gente vai ver isso acontecer na hora que eu clicar aqui em executar. Veja que no caso do campo de local, ele fala da geometria, que ele não consegue inserir por conta da geometria, enfim, no conta do ponto. Só que aqui em projeto a gente até colocou
no caso do local, nulo sendo não, né? A gente acabou definindo que ele não pode ser nulo. Só que nesse momento a gente vai fazer uma alteração para a gente não ter que inserir o local ainda. Que veja que a gente lá no nosso projeto, na realidade a gente acabou mexendo isso e ficou como obrigatório o local, tá vendo? Tá como obrigatório. Eu poderia simplesmente falar que é não nulo e mandar sincronizar o modelo. Ó, database, mandar sincronizar o modelo aqui, ó. Next, next, next. E close. Aí se eu vier aqui em projeto, estrutura, local nulo sim. Eu poderia alterar lá no modelo relacional e mandar sincronizar com o modelo, ou vira simplesmente no local aqui em muda e marcar esse nulo. Veja que aqui é o contrário, né? O marcado que é o que pode nulo e aqui fora o que é not null aqui. Por isso que você tem que tomar cuidado com a interface gráfica que você está utilizando. Ó, aqui o marcado é not null, é não nulo. Aqui o marcado é nulo, que é o que a gente colocou. Agora eu quero nulo. Porque eu não quero colocar o local agora, certo? Eu não quero entrar na parte espacial nesse exato momento. Eu quero inserir um dado lá sem colocar o local. Eu quero inserir um projeto sem colocar o local. Então eu vou vir aqui em insere novamente. Não vou colocar o ID. Não vou colocar o local. Vou colocar uma descrição qualquer, só para teste. Vou colocar qualquer coisa aqui só para teste. Aí a data, eu vou escolher 17 e 27. Pronto. Executar. Foi. Então, ele inseriu. Vamos visualizar aqui. Vou aumentar isso aqui. Vou fazer uma quebra de linha aqui para a gente visualizar. Bom, então olha só. Insere dentro de projeto, a tabela, projeto, ID, local, descrição, arquivos, data início, data do fim. Ele marcou todas as opções. Aí ele falou null, ou seja, nada, vazio, para ID. Então, quando você passa vazio para uma coluna que ela é autoincremento, a gente definiu lá no projeto ela sendo AI aqui, ó. Isso aqui não é inteligência artificial, não. É autoincremento, ó. Autoincremental ou autoincremento. Ou seja, eu não preciso passar o ID. Assim que eu for criando novas linhas, o MySQL ele vai atualizando o ID. 1, 2, 3, de 1 em 1. Eu poderia regular isso como uma função também. Regular esse autoincremento. Bom, então vamos lá. Se eu passar então nulo, o MySQL que vai definir para mim qual vai ser o ID de cada tupla. Local, vazio. Não passei local. Passei um texto, ok? Para descrição. Passei um outro texto para o arquivos. E eu passei a data para a data de início, para a coluna data de início, e a outra data aqui, esse valor de data, para a data de fim. E funcionou, beleza. Então eu tenho agora um projeto no meu sistema. ID1 sem localidade, descrição, os arquivos seriam o endereço do arquivo, enfim. Data de início, data de fim. Aqui eu poderia ter colocado onde está esse arquivo na máquina, C2 pontos, ou uma URL, ou enfim. Não necessariamente o arquivo aqui dentro, ok? O arquivo físico aqui dentro, mas um apontador para o arquivo, ou um endereço de memória, ou um endereço de memória não, um endereço parcial, um caminho parcial, por exemplo, barra projetos, barra arquivos, barra projetos. Bom, então eu tenho projeto e eu tenho um projeto e tenho um engenheiro. Bom, agora eu poderia inserir o quê? A ligação entre esses dois nessa tabela.
Então, não consigo. Aqui. Alguém falou alguma coisa. Tá, deixa eu dar um pause aqui e vou responder o aluno. Peraí. Bom, para quem quer mudar, atualizar um projeto já existente, um banco de dados já existente, alterar alguma coisa no esquema do banco de dados. Ó, você vai fazer uma engenharia reversa primeiro, para buscar lá projetos, né? Que é o nosso banco de dados. Finish. Bom, é aquilo que eu tinha comentado. Ele gera aqui essas caixinhas todas, uma em cima da outra. Você vai ter que mexer na mão para melhor visualizar. Vamos supor que eu queira colocar o e-mail como opcional agora. O e-mail é opcional e é unique também. Mas vamos só colocar opcional. Eu venho aqui no e-mail, ó, eu venho na tabela pessoa, venho aqui em e-mail e desmarco not null. Então, veja que ele até mudou o ícone aqui do e-mail. Como eu fiz a alteração na figura, no diagrama do nosso modelo relacional, eu tenho que sincronizar com o meu esquema físico. Então, database, vou sincronizar o modelo. Next, 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 projetos, next, 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 execute. Fechou. Vamos conferir? Projetos, pessoa, estrutura, e-mail, nulo, sim. Eu quero voltar. Eu quero que não seja nulo o e-mail. Eu poderia simplesmente, agora, o segundo passo. Eu poderia vir aqui, muda. E desmarcar o nulo. E salva. Aí, mas aqui continua. Opcional. Sim, porque esse modelo é o seu modelo relacional, ele não é o físico. Se você vier aqui, se você fechar, database, engenharia reversa, next, projeto, next, bora, executar, finish, aqui ó, pessoa, e-mail, obrigatório. Então, você tem várias formas de fazer isso, ou na mão, ou via programação mesmo, mas se tem interface gráfica que funciona bem, não precisa ir na mão. Caso você queira ir na mão, você teria que digitar isso daqui. Alter table, pessoa, change, e-mail, opa! E-mail, aí var char 300, char 7 UTF-8, collate, tal, not null, ou só nulo. Então eu poderia fazer isso aqui também. Terceira opção, ir direto, ó. Agora, pessoa, estrutura, pode ser nulo. Se eu vier aqui, ó, de novo, botar o not null e executar, pessoa, estrutura, nulo não.
Então, eu posso fazer, usando engenharia reversa e sincronização do modelo, alteração, eu posso mexer no relacional e mandar sincronizar. Só que para eu mexer no relacional eu tenho que capturar o relacional atual, né? Alterar ali nas caixinhas e mandar sincronizar o modelo. Ou eu posso vir aqui no PHP MadeMin usando a interface gráfica, ou eu posso vir ou no PHP MadeMin ou aqui, né, colar isso aqui e executar, não importa onde, ou no console do MySQL, enfim, em algum lugar que executa o SQL puro, e entrar com a linha de código, com a programação, para fazer uma alteração numa tabela. Ok? Eu poderia aqui alterar para 400. Ó. Agora pessoa, estrutura, cabe 400 no varchar. Então, veja, vocês podem usar ferramentas gráficas que ajudam na construção do código-fonte, ou vocês podem fazer o código-fonte na mão, ou usar um pedaço já pronto e editar o código-fonte e executar ele também. Então, são várias as opções de você trabalhar. Qual é melhor? Aí é gosto. Aí é gosto de cada um. Cada um prefere trabalhar de um jeito. Tem gente que prefere trabalhar das várias formas, dependendo do momento. Ok? Vou dar um pause. Bom, turma, então continuando aqui, vamos agora fazer a inserção do relacionamento. Vamos relacionar um engenheiro com um projeto. Então eu tenho um engenheiro na tabela engenheiro e eu tenho um projeto na tabela de projeto. Eu quero juntar esses dois. Então aqui na tabela de engenheiro projeto, eu vou fazer um insere. O meu engenheiro 1, que tem o determinado CREA, com o meu projeto, o projeto 1. Então, engenheiro 1 com o projeto. Veja que esse 1 é do projeto. E esse 1 de cima aqui é do engenheiro. Tá? Por que apareceu isso aqui? Esse negócio. Isso é a interface gráfica que pegou qualquer coluna que ela achou relevante e botou do lado. Para você saber mais ou menos de quem que é o ID1 do projeto. Esse projeto aqui, a descrição do projeto ia estar aparecendo aqui. O começo da descrição do projeto. Ok? Aqui é o CREA, né? Apareceu o CREA do engenheiro. Poderia ter aparecido o nome, mas é a interface gráfica. Quem construiu essa interface gráfica provavelmente fez ali uma seleção de qual que é a próxima coluna mais relevante depois da chave primária. Então, função A, executar. Então, 1A. Vamos ver se eu consigo colocar o engenheiro 1 no projeto 1 fazendo outra função. Então, insere engenheiro 1, projeto 1, função B. Funcionou, que era exatamente o que a gente queria. A nossa chave primária é engenheiro, projeto, função. Ou seja, aquele relacionamento entre engenheiro e projeto, ele tinha um atributo identificador. Então, você poderia juntar aquelas instâncias lá do modelo ER, você poderia juntar um par de instância N vezes. Ou seja, um engenheiro A ou engenheiro X no projeto Y N vezes. Então, o engenheiro 1 no projeto 1 com a função A. O engenheiro 1 com o projeto 1 tem a função B. Tranquilos? E assim vai embora. E o telefone da pessoa? Faltou o telefone da pessoa. Podemos colocar. Insere. Do Cristiano Ronaldo. Vou botar um número aqui qualquer. Executar. Povoou. Então o telefone. Tem lá o telefone da pessoa.
Empresa a gente não tem nenhuma, engenheiro a gente colocou, pessoa também tem dado, engenheiro do projeto, beleza. Telefone. Bom, então, com isso, a gente sabe agora inserir dados para dentro de um banco de dados. Dados normais, dados sem ser dados espaciais. Lembra que eu pulei a parte espacial? Falei, agora eu não vou colocar a parte espacial. Bom, caso você queira modificar, né, uma linha, dependendo do valor você pode modificar. Por exemplo, esse valor aqui, que é um campo texto, eu posso modificar à vontade. Executar. Posso mudar a descrição do projeto. Bom, mas agora se eu quiser inserir um ponto aqui, será que eu posso vir aqui e colocar 10,20 e mandar executar? Não, né? Programação tem padrões, né? O banco de dados também tem padrões. Principalmente quando a gente trata a parte espacial. Então é o seguinte, pessoal. A gente não vai inserir esse ponto de qualquer jeito aqui dentro. Não é um campo string que você pode colocar qualquer coisa lá dentro. Não é igual aqui na descrição, que eu poderia colocar, claro, que estando no conjunto de caracteres lá do TF8, eu posso colocar o caractere aqui dentro. Se ele estiver na tabela do TF8, um caractere que é válido na tabela do TF8, eu posso colocar ele aqui dentro. Mas, se eu quiser inserir aqui um novo projeto, nova data. Se eu quiser inserir um novo projeto aqui, agora com local, eu vou ter que analisar o padrão do meu MySQL. O meu padrão de como que eu coloco um ponto dentro desse objeto ponto. Por quê? Esse point, pessoal, ele não é uma string, ele não é um varchar, ele não é um arraychar, ele não é um campo texto livre. Ele é um objeto complexo que tem regras para sua manipulação, para sua criação. Ok? Então, como que eu vou fazer para inserir um ponto aqui dentro? Bom, aí a gente entra já na parte espacial do MySQL. Eu vou primeiro falar o básico. Quando a gente tem esse ponto, a gente definiu lá na hora que a gente estava criando essa tabela, a gente definiu pelo tipo point. Vem aqui, ó, um tipo espacial do MySQL point. Então, eu tenho que analisar como que esse point funciona. Tem uma função no MySQL que é esse point, mas olha só. Quando nós estivermos trabalhando com ponto, linha, polígono no MySQL, no final das contas, nós sempre vamos estar trabalhando com pontos. O que difere um ponto, a linha e o polígono é a quantidade de pontos que estão interligados ali dentro. Por exemplo, no caso do ponto é um único ponto. No caso de uma linha, vai ter um monte de ponto. Não é uma linha perfeita, não é uma linha com infinitos pontos, certo?
Não dá para representar isso no computador, infinitos pontos. Uma linha no mundo real, né? Uma linha aqui no MySQL, ela é parecida lá com a linha do que vocês viram lá em SIG. Lá, por exemplo, no shapefile do ArcGIS. Que é um monte de ponto, certo? E eles estão interligados. Esses pontos têm uma ligação direta entre eles. A menor distância entre eles. Uma linha reta, né, entre eles. E aí, quando você vê, por exemplo, algo como se fosse um círculo na tela, na realidade é um monte de pontinho, um monte de pontos que estão ali, no final das contas, tudo interligados, né? Mas não é pontos infinitos, não são pontos infinitos, não é um círculo, não é um monte de ponto infinito ali um do lado do outro, não. Ok? Bom, veja que se eu for no manual do MySQL, por isso que é importante, pessoal, tomar cuidado com qual versão de MySQL que a gente está utilizando, porque de acordo com a versão do MySQL, igual aqui, ó, a 5.6, o point é separado por vírgula. Na 8, que é atual, o point não tem vírgula e é maiúsculo. Então essas coisas fazem diferença. Bom, existem várias formas para eu criar um objeto do tipo ponto e jogar esse objeto para a coluna do tipo ponto. O jeito mais fácil de fazer isso, é você usando uma função chamada st underline g1 from text. Essa função aqui, ela faz o quê? Ela cria uma geometria que o MySQL vai aceitar, não importa que seja ponto, linha, polígono, multiponto, multilinha, multipolígono ou multigeometria. Porque diferente do shapefile, eu posso ter um objeto que é ponto, linha e polígono várias vezes cada um. Eu posso ter isso. No shapefile não. Ou é só ponto, ou é só linha, ou é só polígono. Não é? Aqui eu posso ter tudo num único objeto. Pontos, linhas e polígonos. Ok? Bom, então, como que eu gero essa geometria? Eu gero essa geometria através de um texto padronizado. Eu não vou escrever também qualquer coisa dentro dessa função stg1fromText. Eu não vou escrever qualquer coisa aqui dentro e vai funcionar. Essa função aqui, ela está descrita. Vou pegar ela aqui. Ela está esperando esses valores em WKT, que é esse Well Now Text. Esse WKT é um formato padronizado de texto para você falar que algo é uma line string, que é um polígono, se é um ponto. Então aqui é o point. Um ponto é isso aqui. Uma line string, uma linha pura, seria um exemplo, né? Line string 00,1010,2025,5050. Então esse aqui é o primeiro ponto da linha, ó, primeiro ponto da linha, segundo ponto da linha, terceiro ponto da linha, quarto ponto da linha. Então, o meu line string, essa chamada line string, é uma palavra reservada dentro desse contexto de Well Now Text, né, o formato de geometria que o stg1fromText está esperando para a linha.
para polígono, para multipoint, para multiline string. Veja que para multiline string tem que usar 2 parênteses. Não, claro que é porque é um parênteses dessa primeira linha e da segunda linha, né? Multiline string, multipolygon. Aí já são três colchetes. Porque ó, o polygon ele tem o polígono 1 e o polígono 2. Então você tem que seguir, veja, você tem que seguir essas regras de definição de texto no formato espacial. Tem no formato binário, que aí é outra conversa, é outro jeito de fazer, mas o que a gente mais vai utilizar é esse daqui, né? Que é melhor para nós humanos, né, entendermos isso daqui. Tem outras formas de fazer, mas é melhor usar esse formato point, line string, polygon dentro do ST-geoFromText. Então veja. Só que como é que funciona a função? Lembram de função lá em programação? O que a função tem? Alguém lembra? O que a função tem que ter? A função ela tem que ter um nome, que nesse caso é esse aqui, ST-geoFromText. Ela pode ou não ter o tipo de retorno, mas ela pode ou não retornar alguma coisa. E ela pode ou não ter parâmetros. No caso da ST-geoFromText, essa função ela tem parâmetros. Ela tem parâmetros nela. Ela tem alguns parâmetros que ela está esperando. Ela está esperando, no mínimo, um WKT. No mínimo um WKT. Só que ela tem vários outros valores também que de forma opcional. Certo? Eu vou mostrar aqui 2 para vocês. O primeiro valor, que esse é obrigatório, pelo menos tem que ter esse, que é o tal do well-known format, do tipo de dado espacial que você está colocando aqui dentro. Nesse caso é o point, é um ponto 4590. Por quê? Esse point que eu estou colocando aqui dentro, eu vou colocar ele usando graus decimais, usando o sistema de referência definido por quem eu posso passar o meu sistema de referência espacial ou sistema de referência de coordenadas, depende do que vocês costumam chamar, né? Sistema de referência espacial, sistema de referência de coordenada, esse SRS do inglês ou CRS, que no caso o 4326 ele tem aqui o elipsoide, o datum aqui definidos aqui, você pode consultar esse epsg.io, que vai descrever quais são os parâmetros, né, daquele sistema que você está utilizando. O padrão que a gente normalmente usa, até para manter compatibilidade lá com, por exemplo, o Google Maps, a gente usa esse daqui, ó. Então é uma das formas. Eu poderia fazer de outras formas. Poderia usar o TN, poderia fazer um monte de outras coisas. Usar dados projetados, por exemplo, usar o UTM. Mas vamos fazer com o básico primeiro. O mais normal que todo mundo vai entender bem é esse do 4326 aqui, que é longitude e latitude. Então, esse point aqui vai estar esperando um valor primeiro de longitude e outro de latitude. Vamos ver. Longitude é que eixo? Longitude é qual eixo? Está em qual eixo do padrão que a gente tem?
Isso, no eixo X. Ah, não, mas a longitude é assim, por que está no eixo X? Mas aí que você tem que ver o negócio. A longitude. Não, quer dizer, você vai falar, a longitude está assim, por que é no eixo X? Longitude está assim, por que você está falando que é no eixo X? É porque, como que longitude você vai traçar de forma vertical, ela vai cortar o eixo X. Então, onde que vai cortar o eixo X, que é o valor da longitude? Então, o primeiro valor é longitude, que não, a gente não está acostumado a fazer x e y. Então, o primeiro valor é longitude. Só que vocês têm que tomar muito cuidado com isso aqui. Porque o próprio Google Maps usa os valores lá do formato ao contrário. Ele usa latitude primeiro e longitude depois. Vocês vão passar por isso na hora que a gente for mexer com a API do Google Maps. Na hora que você trouxer um dado da API do Google Maps, o point deles lá não é longitude e latitude. Porque com certeza quem criou aquele ponto lá é mais da área da programação e que sempre vê o negócio como ordem alfabética, né? Bota a latitude primeiro e longitude depois. Só que pra gente da área gel, é fora do padrão. O padrão é longitude primeiro e latitude depois. Concordam comigo? Primeiro vem longitude porque está no eixo X e a latitude vem depois que está no eixo Y. E a gente está acostumado a falar f de xy. Então por isso que vem a longitude primeiro. Só que nem de todo lugar que você vai buscar esses dados, o primeiro dado do point na programação vai estar a longitude, justamente porque vários programadores fazem com ordem alfabética e bota a latitude primeiro e longitude depois. Então toma muito cuidado com isso, de onde você está puxando esses dados. E aí você vai ter que virar isso aqui, porque ele vai deixar entrar o valor, dependendo do dado, e não vai ser aquilo, vai dar erro, vai dar algum erro lá pra frente. Então, esse valor de point aqui, ele vai estar esperando isso em graus decimais, ok? Vai ter ponto flutuante aqui dentro, tá? Mas o formato é esse. É stgeon from text, abre parênteses, apóstrofo, coloca sua geometria que você quer naquele formato, no WKT, e fecha o apóstrofo, vírgula, e aí coloca o seu sistema de coordenada, okay? O seu sistema de referência, o seu sistema de referência espacial. Então, o seu sistema de referência espacial vai ter que ser representado pelo... Isso é definido lá pelo aquele EPSG, ok? Você vai botar o número do EPSG dele. Então tem aqui também no... A gente vai ver isso depois, quais são alguns valores. Por exemplo, o TM, qual que é o valor do TM? Tal. Depois a gente vai ver isso. Tem uma tabela no MySQL que vai nos mostrar esses numerozinhos aqui. Ou você deixa em branco. E você tem que saber o que é aquilo ali, tá? Você pode até deixar em branco, ele aceita. Você bota 0, você passa 0, não passa nada. Só que tem que tomar cuidado, porque aí vai por sua conta e risco, tá? Por sua conta e risco, para depois você lembrar o que era, tá bom? Ou armazene em algum lugar. É muito cuidado, porque dependendo da função que você estiver utilizando também, pode dar tudo errado. Por exemplo, você vai usar a função diária. Aí, dependendo como é que essa função foi implementada, você tem que passar qual que é o sistema de referência que você está utilizando, o sistema de referência espacial, porque senão vai dar tudo errado. Isso, acho que vocês estão vendo lá em SIG agora, não estão? Ou vocês vão ver isso em geodésia, não é? Essa parte de projeções, vocês estão vendo isso agora em SIG ou já viram em alguma geodésia, certo? Hein, turma? Beleza.
Quando eu estou falando de UTM, vocês sabem do que eu estou falando, certo? Já comentaram para vocês desse EPSG, desses valores aqui? Vocês já viram isso? Tem lá no ArcGIS também, isso aqui. Vocês já chegaram a dar uma olhadinha nesses EPSG aqui? Tem uma numeração, esses sistemas aqui, eles têm uma numeração, um ID, né? Tem um ID para cada um. Beleza. O Lucas falou, não tá fazendo ainda as disciplinas de SIG, mas tem uma noção assim do que, por exemplo, na questão da área, né? Na questão da área você tem que saber como é que o seu dado tá projetado, que se está projetado ou não, porque vai dar tudo diferente, né? Dependendo do dado que você estiver utilizando, vai dar diferente. Então isso é outra aula, isso é outra. Eu não vou entrar em detalhes disso aí porque é muito complexo. Mas o que é importante é vocês saberem usar. Aqui em banco de dados eu não vou cobrar esses detalhes de geodésia, que não é nem minha área. Quando que uma projeção ela vai afetar ou não determinado cálculo de área, de graus, de distância, ok? Isso aí vocês vão ver em outras disciplinas. Mas vocês têm que saber do que vocês estão falando, do que vocês estão fazendo. No caso, está coletando nesse sistema aqui, né? Nesse sistema de referência 4326, que esses dados eles vão estar em graus decimais e isso aqui vai variar também de determinados valores. Por exemplo, o retângulo lá, a longitude aqui vai de menos 180, né? Até 180 e a latitude de menos 90 até 90. Só que tem os graus decimais também, né? Ponto flutuante. É um número ponto flutuante. Por exemplo, se a gente pegar aqui vamos lá no Google Maps. Vamos pegar aqui. Isso aqui tem graus decimais. 22.777713 menos 43 tal. Aí o que vocês podem me dizer isso aqui? Vamos pegar um ponto aqui, Vou pegar um ponto mais pra cá. Tá vendo esse valor? Menos 51, 33. No Google, é longitude, latitude ou latitude e longitude? O que vocês acham? O que tá aparecendo aqui pra gente? Deixa eu parar a gravação. E às vezes o pessoal fica com vergonha de falar. Deixa eu parar aqui uma gravando. O Google, ele coloca primeiro. Ele coloca primeiro latitude e depois longitude. E aí na hora que você vai trabalhar com a API do Google Maps, você tem que saber que você está pegando esses dados em graus decimais, trazendo esses dados em graus decimais, e que o primeiro valor é de latitude, não é de longitude. Então quando for jogar para cá, quando nós formos jogar para cá, temos que tomar cuidado. Porque esse primeiro valor é a longitude.
Nós queremos colocar a longitude primeiro. Aqui ele fala longitude, o range, a latitude. Então no manual vai ter esses detalhezinhos explicados também, mas aqui eu já dou mastigado para vocês. Bom, então como é que a gente vai fazer essa brincadeira lá no nosso PHP MadMin? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Então vamos inserir uma localização. Bom, então primeiro eu vou fazer um desk1, arq1, qualquer valor aqui. Bom, aqui do lado ele me dá algumas funções. Aqui, ó, stgeometria a partir de um texto. É claro que eu poderia usar outras funções. Tem várias outras funções. St exclusivamente um point a partir de um texto. Tem várias otimizações que você pode utilizar aqui. Usar uma função que só aceita ponto, em formato texto, enfim. Mas a gente vai usar o mais genérico, que aí serve para todas. Serve para qualquer coisa. Só que tem que tomar cuidado. Aqui, se eu vir aqui inserir, ó, é o tal do SRID, né? Que é o... A gente vai usar esse aqui, né? A gente vai usar esse SRID, ou poderia não colocar nada. Vamos pegar um valor válido aqui. Bom, vou manter o padrão que ele está me dizendo aqui. Ele está me dizendo que tem um padrão aqui para ser seguido. Eu vou usar esse padrão dele. Só que vocês vão ver que vai dar erro. O próprio padrão vai dar erro. Do padrão do PHP MadMin. Mas aí é por problema de... Como é uma ferramenta à parte, ele tem alguns probleminhas ainda para ser arrumado. Mas a gente vai ver que é um detalhe até que não é tão complicado. Bom, então assim, eu estou usando uma função stgeonFromText e estou usando esse point aqui. Opa! Peraí que eu coloquei no lugar errado. Aqui, aí ele vai gerar para mim aqui. Eu vou copiar, veio para cá. Bom, então ele gerou para mim o WKT do ponto, certo? O WKT do ponto. E gerou para mim também, vírgula, o número do SRID, do sistema de referência, o ID do sistema de referência. Segundo lá o EPSG lá que padroniza essa numeração do sistema de referência. Bom, então aqui eu vou executar. Aí vocês vão ver que dá um probleminha. Vai dar um probleminha aqui, só que eu vou editar isso daqui. Vou remover isso daqui e vou remover isso daqui. Eu vou copiar isso daqui. Vou executar isso daqui. Copiei para caso, né, eu precise mais para frente. Já copiei de uma vez. Bom, então o que o negócio errou? Ele, por algum motivo, ele está tentando escapar o escape lá de programação, um termo técnico, para escapar esse caractere aqui de apóstrofo, tá? Mas não precisava fazer esse escape. Então é só apagar essas barras que aparecem aqui, que vai funcionar bacaninha. Então vou mostrar a caixa do carry, da pesquisa, né, a carry. E eu vou ter os values
da inserção, onde eu passei o ponto no formato WKT, falei o sistema de referência, o sistema de referência, coloquei aqui a descrição, o arquivo, a data de início e a data de fim. E foi. E lá, só que lá no projeto, olha que bacana. O nosso primeiro projeto não tem local, né? Pode ser nulo, não tem local. O meu segundo tem local, mas aí o local é uma geometria. Ó, bin, um arquivo maluco. Ó. Se eu for tentar abrir esse bin aqui, vai vir uns caracteres bem loucos, ok? Por quê? Isso aqui está encapsulado dentro de um objeto específico, que é um tipo point do MySQL. Ah, mas isso é o que eu quero ver. Eu quero ver se o negócio se funcionou, se foi direito. Bom, então vamos lá. Agora entra a questão de recuperação de dados, de consulta ao banco de dados, de você buscar, de você recuperar os dados do seu banco de dados. E aí também é com SQL, é uma linguagem de consulta aos dados, para recuperar dados. Aí você analisa o dado e chega a informações. Bom, veja que o negócio está começando a ficar mais legal. A consulta mais genérica de todas é essa daqui, né? O que isso significa? Ó, select asterisco from projeto where 1. Se eu executar isso, ele vai me retornar todos os dados da tabela projeto. O que significa esse tal de select from where? O select, quando você faz uma consulta em SQL, vai ter no mínimo select from. O select é o que você está projetando. E essa sua projeção, no caso de um SGBD relacional, a sua projeção também é uma tabela. Então, toda consulta que você fizer sobre um banco de dados relacional, o resultado será uma tabela. Essa tabela pode ter uma linha e uma coluna. Ou seja, pode ser um único dado. Mas é uma tabela. Então, você pode consultar qual é o maior salário da minha empresa. Entre todos os meus funcionários, qual é o valor do maior salário? Ou seja, o resultado dessa consulta vai retornar uma tabela de uma linha e uma coluna. Mas é uma tabela. Toda consulta retorna uma tabela. Quando você está falando select, você está projetando quais as colunas que vão ter no meu resultado. Quando você coloca asterisco, você está falando que você está projetando todas as colunas das tabelas envolvidas, ou da tabela envolvida na realidade. Cada vez que você coloca um asterisco, você está imprimindo todas as colunas da tabela em questão. Ou seja, se eu não colocasse esse asterisco e colocasse só o ID e mandar executar, ele vai listar apenas o ID do projeto. Apenas a coluna ID do projeto. Se eu colocasse de pessoa, ele vai listar só o ID das pessoas. Se eu colocasse lá em pessoa, lá em pessoa, vou fazer uma consulta e eu quero exibir só o e-mail. O resultado vai ser uma tabela só de coluna e-mail. ID, vírgula, e-mail. Então, o resultado, a projeção, vai ser uma tabela de duas colunas. Coluna ID e coluna e-mail. De quem? Da tabela pessoa. ID e e-mail. Então, os dados que eu estou projetando
São só o ID e o e-mail. ID e o e-mail. ID e o e-mail. De projeto. Muito bem. Agora, é o seguinte. Eu poderia projetar ID, vírgula, nome, vírgula, e-mail. Ou seja, todas as colunas de pessoa. Gerou a tabela inteira. Isso é a mesma coisa que asterisco, neste caso. Tabela com todos os dados. Ah, espera aí. Muito bem. Mas quando eu fiz aqui projeto e mandei asterisco, ele imprimiu essa coisa maluca para mim. Se eu quiser ver realmente a coordenada x e y, aí eu posso fazer o seguinte: stx e passar o local. Porque local, vamos pegar aqui, vamos vir para cá. Tá no projeto, ok, SQL, só para ter aqui do lado. Ó, asterisco, stx local, então, vírgula, st y local. Olha só, isso daqui, vou copiar, executar. Veja que aqui estão todos os campos, né? Todas as colunas, porém apareceram duas colunas novas, ó. stx local, sty local. Aqui é vazio, vazio, né? Porque não tem local. Agora, olha aqui embaixo. O que tem aqui? Os valores. Que o humano consiga enxergar, que consiga ver. O valor da longitude e o valor da latitude. O STX e o STY. Peraí, alguém fez alguma pergunta. Deixa eu dar um pause. Bom, continuando. Então, bom, entenderam isso aqui? Olha que bacana. Então eu posso acessar o que? Os meus dados de dentro desse objeto complexo. E eu posso imprimir só ele, se eu quiser. Eu não preciso imprimir todo mundo. Eu posso imprimir só o ID, vírgula, e as coordenadas. Então aqui, o ID do projeto, então o projeto 2 está nesse ponto. O projeto 2 está nesses pontos aqui. Então eu consigo projetar exatamente o que eu quero. Eu não preciso projetar a tabela inteira. Eu posso buscar exatamente o que eu quero. Ó, o projeto 2 tem um ponto tal. Ah, bacana, legal, legal. Então eu posso projetar o local que eu estou usando essa função stx. Bom, então significa que tem funções já prontas, que é só eu chamar e usar. Sim, exatamente. Se vocês vierem aqui na referência de funções espaciais, vocês verão todas as funções espaciais. A stx está aqui, ó, em algum lugar, ó, stx. Ó, elas estão aqui, ó. E aqui mostra um exemplo, né? O stx, você passa uma geometria para ela e ela retorna o x, a longitude daquela geometria. Ok? Bom, além disso, tem também essa stASText, uma outra função que eu poderia usar aqui direto no local. Só ela. Que ele gera para mim aquele WKT, Point
parênteses, menos 43, papapá, menos 19 e fecha parênteses. Usando essa função st. Porque o local, ele está encapsulado. Ele é um objeto complexo. Tá vendo? Eu não consigo visualizar ele direto. Ele é uma geometria de 25 bytes. Mas eu não consigo visualizar os dados ali dentro de forma correta. Eu preciso de outras funções especiais para acessar os dados ali de dentro, para fazer a leitura dos dados. Ok? Então, stx local e sty local. Então, como texto, né, o objeto complexo como um texto, WKT, e também o valor direto da longitude e da latitude, ok? Vou pegar aqui agora, voltar aqui. Se eu quiser descobrir qual que é o SRID da minha geometria, local, ó o meu SRID, 4326, é o meu ID do sistema de referência. Então, isso nos ajuda muito a trabalhar com a questão espacial, porque eu tenho um monte de funções que eu posso usar aqui dentro. Eu tenho um monte de função que eu posso usar de forma direta. Eu tenho funções de área. É claro que no caso do ponto não vai fazer diferença, né? Mas eu tenho funções de área quando eu estiver trabalhando com polígono. Função de buffer, que a gente vai usar. A função se uma geometria contém a outra ou está contida na outra. A gente tem várias funções espaciais, inclusive funções de distância, levando em consideração um raio da Terra. Lembrando que esse raio ele é dinâmico, você pode usar esse raio diferente para cada região da Terra, né? Porque como a Terra é um geóide, ele é irregular, não é uma esfera, não é nem plana e nem uma esfera bonitinha, ele é um geóide, né, todo deformado, todo malucão. Então esse geóide, você lá com a geodésia, aí é com aquela matéria lá de geodésia física lá, aí você calcula qual que é o melhor raio que você utiliza para melhor calcular uma distância, né, levando em consideração a curvatura da Terra, mas naquele lugar, que não é o mesmo raio que você vai usar, dependendo da precisão que você quer. Porque dependendo da aplicação, você pode até desconsiderar a curvatura da Terra, igual aquele negócio lá de desconsiderar o vento, né, na física lá, desconsidere o vento, não sei o que lá. Porque dependendo da aplicação que você estiver fazendo, você quer calcular a distância do comprimento de uma rua. Você pode desconsiderar, dependendo da aplicação que você está fazendo, você pode desconsiderar a curvatura da Terra. Agora, se você estiver fazendo alguma coisa que você precisa, né, calcular a curvatura da Terra, às vezes você precisa saber até qual é o raio que você vai usar para fazer a curvatura da Terra, ok? Então, você tem essa distância aqui levando em consideração um raio, né, um raio médio, e a ST Distance Sphere, né, levando em consideração a curvatura. Então, ST aqui, um raio, você pode colocar um raio, geometria 1, geometria 2 e botar um raio, né? Depois da segunda vírgula, um terceiro valor de raio você pode colocar. Não sei se ele vai dar um exemplo aqui do ponto 1, ponto 2. Ele não está dando exemplo de
do raio. Ó, se omitido, ele tá falando, se omitido ele vai considerar esse raio aqui, ó. Se você não passar o raio da Terra, ele vai usar esse raio em metro, ok? Ó, longitude e latitude em graus, ó. Ele vai fazer esse cálculo de um ponto a outro. A gente pode fazer aqui um exemplo. A gente vai fazer, né? Da distância, tanto em linha reta quanto de curvatura. Na hora que a gente estiver trabalhando lá já com a API do Google Maps, a gente já faz levando em consideração ou não a distância. Aí a gente vai ver que faz diferença, muita diferença, quando a distância é muito longa. Por exemplo, daqui até a Europa vai fazer uma distância danada. Agora, é claro que para você calcular qual que é o posto mais próximo de onde é que eu estou, ou quanto, né? Dependendo de onde é que você estiver também, né? Se estiver no meio do oceano, não, né? Mas se você estiver, por exemplo, na cidade, aí você quer saber a distância entre você e o posto, não vai precisar. Às vezes não vai precisar, dependendo do que você está fazendo. Estão entendendo? Ah, tá. Vou explicar o where. Mas essa parte que ficou, deu para entender mais ou menos qual que é a ideia. Então a gente vai trabalhar com as funções espaciais do SGBD. Beleza? Você não conseguiu implementar. Implementar como assim? Executar isso aqui? Ah, tá. Deixa eu te perguntar. O seu MySQL, ele é o 8 ou é o 5 ponto alguma coisa? E isso pode ser a diferença. Por não tá executando por conta disso. Não, tranquilo. Mas se você digitar aqui, você conseguiu. Vamos pegar lá. Projeto. Vocês conseguiram jogar o dado geométrico aqui para dentro? Fazer um insere? Deixa eu dar um pause aqui.